Às vezes, um casamento não termina quando alguém vai embora. Ele termina no momento em que toda a sala se ri. Cada lustre de cristal dentro do salão Blackstone refletia 1000 luzes minúsculas pelos pisos de mármore polido, transformando o baile anual da Fundação Ashcroft no evento social mais prestigiado da Virgínia. Políticos trocavam apertos de mão com filantropos. Líderes empresariais posavam para fotografias ao lado de obras de arte inestimáveis. E um quarteto de cordas enchia o salão com música elegante que flutuava sem esforço pelas conversas que valiam milhões de euros. No centro de tudo estava Dorian Ashcroft, um homem cuja confiança parecia tão inabalável quanto a propriedade centenária que o rodeava. Aos 42 anos, ele construíra uma reputação que se estendia muito além dos círculos de negócios legítimos. Para o público, ele era um investidor respeitado e um doador generoso. Para aqueles que conheciam as correntes ocultas da cidade, o seu nome tinha peso suficiente para silenciar discussões antes mesmo de começarem. Naquela noite, ele usava um smoking preto impecavelmente cortado. O seu sorriso calmo não revelava a pressão que vinha com o controle de um império construído sobre disciplina, lealdade e autoridade absoluta. Ao seu lado estava a sua esposa, Eleanor Hayes Ashcroft. Aos 35 anos, ela carregava-se com uma graça silenciosa, em vez de elegância dramática. Anos antes, ela fora uma pianista de concerto cujas atuações uma vez ganharam ovação de pé por toda a costa leste. O casamento mudara suas prioridades. Ela afastara-se voluntariamente das digressões, acreditando que construir um lar pacífico ao lado do homem que amava importava mais do que aplausos de estranhos. Raramente se queixava de aniversários cancelados, reuniões noturnas ou conversas interrompidas por telefones a tocar. Em vez disso, tornou-se a força invisível que mantinha unidas todas as frágeis peças da sua vida partilhada. Ela lembrava-se de aniversários, cuidava de parentes idosos, organizava eventos de caridade, agradecia aos funcionários pelo nome e reparava silenciosamente mal-entendidos antes que se tornassem conflitos. A maioria das pessoas admirava Dorian. Muito poucas percebiam o quanto dessa admiração tinha sido cuidadosamente protegida pela paciência de Eleanor. Enquanto os fotógrafos pediam mais uma foto, um rico promotor imobiliário chamado Charles Whitmore ria enquanto ajustava os seus botões de punho. Dorian chamou ele alto o suficiente para os convidados próximos ouvirem. Ouvi dizer que a tua esposa ainda te controla com uma trela bem curta. Ela aprova todas as tuas decisões? Uma onda de risos divertidos espalhou-se pelo círculo circundante. Alguém acrescentou mais uma piada sobre a vida de casado e outro convidado ergueu um copo de champanhe com um sorriso exagerado. Dorian riu sem hesitação. Ele gostava desses momentos, especialmente quando lembravam a todos que ninguém o controlava. Inclinando a cabeça ligeiramente para Charles, ele respondeu com uma voz forte o suficiente para se ouvir para além da conversa imediata. Ela é minha esposa, disse ele com um sorriso fácil. Não a minha carcereira. A risada explodiu instantaneamente. Copos de cristal ergueram-se. Um senador quase derramou a sua bebida a rir. Várias câmaras capturaram o momento, acreditando que era entretenimento inofensivo entre amigos poderosos. Dorian sorriu mais largo, aceitando a reação tão naturalmente quanto respirar. Ele nunca olhou para Eleanor. Ele supôs que ela também estivesse a sorrir. Em vez disso, Eleanor colocou lentamente o seu copo de champanhe intocado numa bandeja de prata de um empregado de mesa que passava. O som fraco de cristal a tocar em metal, de alguma forma, ecoou mais alto do que a própria risada. Ela deu um passo em frente, com confiança calma e medida, até estar ao lado do marido. Não havia lágrimas nos seus olhos. Nenhuma raiva apertava o seu rosto. Apenas uma expressão pacífica que surpreendeu todos os que estavam perto o suficiente para a ver. Ela olhou diretamente para Dorian antes de permitir que o seu olhar varresse a multidão silenciosa que começara a sentir que algo mudara. Então ela falou suavemente, forçando todos os convidados a inclinar-se o suficiente para ouvir cada palavra. Tens razão, disse ela. Carcereiras guardam prisioneiros.
Ela fez uma pausa apenas o tempo suficiente para o salão ficar completamente imóvel. Eu não te estava a aguardar. Outro batimento cardíaco passou. Eu estava a aguardar o nosso casamento. O silêncio que se seguiu foi mais pesado do que qualquer aplauso que o salão já tivesse visto. O quarteto parou de tocar a meio da medida sem se aperceber. Até os fotógrafos baixaram as câmeras. Dorian sentiu centenas de olhos a afastarem-se dele e a voltarem-se para a mulher que estava ao seu lado. No entanto, pela primeira vez em anos, ele não conseguiu pensar em nenhuma resposta inteligente. Eleanor ofereceu-lhe o mesmo sorriso gentil que usara durante a noite. Mas, de alguma forma, já não pertencia à mulher que estivera fielmente ao seu lado na última década. Ela virou-se com dignidade calma e atravessou o salão sozinha, desaparecendo na multidão de convidados atordoados, enquanto Dorian permanecia congelado sob os lustres cintilantes, sem saber que a frase que ele acreditava ter ganho uma risada se tornara silenciosamente a primeira linha da história de tudo o que ele estava prestes a perder. A viagem de regresso à casa durou pouco menos de 40 minutos. No entanto, nem Dorian nem Eleanor disseram uma única palavra. As luzes da cidade desvaneceram-se atrás deles à medida que as estradas sinuosas que levavam ao salão Blackstone se tornavam mais escuras a cada milha que passava. A chuva começou a bater suavemente no para-brisas, e o movimento rítmico dos limpa-para-brisas tornou-se o único som dentro do sedã de luxo. Dorian olhou para sua esposa 2 vezes, esperando que o silêncio se quebrasse como sempre acontecera antes. Em todas as discussões anteriores, Eleanor acabava por perguntar se ele estava cansado, oferecia-lhe café ou explicava gentilmente por que algo a incomodava. Naquela noite, ela simplesmente olhava pela janela do passageiro, observando os reflexos desfocados a desvanecerem-se no vidro, como se a tempestade lá fora merecesse mais atenção do que o homem sentado ao seu lado. Ele convenceu-se de que ela só precisava de tempo. Afinal, ela o envergonhara à frente de metade da elite do Estado, mas ele conseguia entender por que ela reagira emocionalmente. Amanhã, tudo se acalmaria. Quando chegaram à propriedade, vários membros da equipa da casa abriram silenciosamente as portas da frente. Eleanor agradeceu a cada um deles com a mesma cortesia calorosa que sempre demonstrara, entregou o seu chale de noite à governanta, desejou boa noite a todos e subiu as escadas sem esperar por Dorian. Não houve saída dramática, portas batidas, nem acusação pairando no ar. A sua calma inquietou-o mais do que a raiva alguma vez poderia. Ele desapertou a gravata borboleta, serviu-se de um copo de água com gás no escritório e repassou a noite na mente. Charles fizera uma piada. Ele respondeu com outra piada. As pessoas riram. Era tudo. Ele não conseguia entender por que Eleanor escolhera aquele momento para responder tão publicamente. Antes de subir, ele verificou o telemóvel. Mensagens de associados empresariais enchiam o ecrã, felicitando-o por mais um baile bem-sucedido e discutindo reuniões futuras. Apenas uma mensagem mencionava a troca no salão. Veio de um velho amigo da família que frequentara todos os eventos de caridade Ashcraft durante anos. A mensagem continha apenas uma frase. Às vezes, a resposta mais silenciosa é o aviso mais alto. Dorian franziu o sobrolho antes de bloquear o telemóvel e descartar o pensamento. Lá em cima, Eleanor já se tinha mudado para roupas confortáveis e estava a colocar as suas joias numa gaveta forrada de veludo. Todos os movimentos permaneciam cuidadosos e sem pressa. Ela tirou os brincos de casamento, dobrou o chale de seda que usara no baile e colocou a agenda de amanhã na mesa de cabeceira. Dorian esperou que ela dissesse alguma coisa. Ela nunca o fez. Finalmente, ele próprio quebrou o silêncio. Ainda estás chateada com hoje à noite. Eleanor olhou para ele com olhos gentis que não continham ressentimento nem decepção. Estou cansada, respondeu ela, suavemente. Boa noite, Dorian. Não foi a resposta que ele esperava e, de alguma forma, encerrou a conversa de forma mais completa do que uma discussão teria feito. A manhã seguinte desenrolou-se com notável normalidade. O pequeno almoço estava pronto exatamente às 7h30. O seu café foi preparado da maneira que ele gostava. O jornal da manhã repousava ao lado do seu prato.
Eleanor entrou na sala de jantar, vestindo um simples suéter cor de creme, em vez dos vestidos elegantes que costumava escolher para reuniões de planeamento de caridade. Ela cumprimentou-o com o mesmo sorriso cortês que ofereceria a qualquer convidado respeitado. Bom dia. Bom dia, respondeu Dorian, estudando o rosto dela em busca de sinais de frustração persistente. Não havia nenhum. Discutiram o tempo, um evento de bolsas de estudo da fundação agendado para a semana seguinte e se os jardineiros deveriam adiar o plantio por causa da chuva esperada. Nada da noite anterior veio à tona. Após o pequeno almoço, Eleanor pegou na sua agenda e informou a equipa que cancelaria várias aparições sociais nas próximas semanas. Ela explicou isso agradavelmente, agradecendo a todos a sua flexibilidade. Quando a sua assistente perguntou se ela queria datas alternativas marcadas, Eleanor sorriu. Não, obrigada. Acho que está na hora de outros tratarem desses eventos. Os funcionários trocaram olhares confusos. Durante quase 10 anos, ela organizara pessoalmente todas as reuniões de caridade ligadas ao nome Ashcroft. Dorian ouviu parte da conversa, mas supôs que ela simplesmente queria um descanso após a exaustiva temporada de bailes. Antes de sair para o centro de Charlottesville, ele beijou-a levemente na testa por hábito. Ela retribuiu o gesto com um sorriso caloroso. No entanto, algo invisível mudara. Parecia menos afeto e mais bondade oferecida a alguém que ela respeitava. Ele afastou-se de carro, acreditando que a atmosfera desconfortável desapareceria em 1 ou 2 dias. Dentro da mansão, Eleanor ficou sozinha na sala de música depois de ouvir as portas da frente fecharem-se atrás do seu carro. A luz do sol espalhava-se pelo piano de cauda que ficara intocado durante meses. Ela pousou as pontas dos dedos levemente na sua superfície polida, mas não levantou a tampa. Em vez disso, sussurrou quase inaudivelmente para a quietude que a rodeava. Já não tenho forças para proteger isto sozinha. Ninguém a ouviu, nem a equipa, nem a casa vazia, e certamente não o homem que ainda acreditava que o silêncio significava que a tempestade já tinha passado. As mudanças começaram tão silenciosamente que Dorian quase as confundiu com coincidência. Durante a primeira semana após o baile, a vida dentro do salão Blackstone continuou com a mesma eficiência polida que todos esperavam. O pequeno almoço apareceu a tempo. A equipa cumpriu as suas responsabilidades de forma impecável. Reuniões de negócios enchiam a sua agenda de manhã até à noite. No entanto, augure sob aquele ritmo familiar, algo essencial começara a desaparecer. Uma peça cuidadosa de cada vez. Eleanor já não lembrava de compromissos que ele esquecera. Ela já não lhe metia notas escritas à mão na pasta, desejando-lhe sorte antes de negociações difíceis. Quando os doadores ligavam para a propriedade pedindo a sua opinião sobre próximos projetos de caridade, ela direcionava-os educadamente para o escritório executivo da fundação em vez de se voluntariar para ajudar. Ninguém a podia acusar de ser fria. Ela permanecia graciosa com todos os convidados. Agradecia a todos os funcionários pelo nome e sorria sempre que alguém lhe falava. Ela simplesmente parou de se colocar no centro das necessidades de todos os outros. Dorian notou a diferença apenas porque tantas pequenas inconveniências exigiram a sua própria atenção. Numa quinta-feira à tarde, ele chegou 20 minutos atrasado a um almoço porque ninguém o tinha lembrado de que obras na estrada haviam fechado a sua rota habitual para o centro de Charlottesville. Ele riu disso com os clientes, culpando o trânsito. Mas na viagem de volta, ele percebeu que Eleanor sempre verificara esses detalhes sem nunca mencionar o esforço envolvido. No fim de semana seguinte, um jantar de aniversário para um dos maiores benfeitores da fundação terminou de forma constrangedora depois de as flores não terem chegado. Durante anos, Eleanor confirmara pessoalmente todas as reservas, todos os centros de mesa, todos os marcadores de lugar escritos à mão. Desta vez, a coordenadora do evento pediu imensas desculpas, explicando que assumira que a Sra. Ashcroft estava a afastar-se das responsabilidades de planeamento. Dorian assegurou a todos que foi um erro menor. Ainda assim, ele encontrou-se a olhar para Eleanor através do salão.
Ela sentou-se ao lado dele com compostura perfeita, elogiando o chefe e mantendo conversas tranquilas com os convidados como se nada tivesse corrido mal. Ela nunca criticou ninguém. Ela nunca interveio para corrigir o que fora negligenciado. Foi a primeira vez que ele realmente compreendeu o quanto de trabalho invisível ela carregara sem esperar reconhecimento. Alguns dias depois, ele voltou a casa mais cedo do que o esperado, na esperança de que passassem a noite juntos. A mansão parecia estranhamente pacífica. A lareira ardia suavemente na biblioteca, mas Eleanor não o esperava lá com chá, como tantas vezes fizera no passado. Eventualmente, ele encontrou-a no jardim pouco antes do pôr do sol, ajoelhada ao lado de uma fileira de rosas brancas com um par de luvas de jardinagem pousadas ao seu lado. Ela parecia contente a observar a brisa mover as flores. "Tens passado muito tempo aqui", observou Dorian. Eleanor sorriu gentilmente. "Esqueci-me do quão quieto este lugar pode ser. Pensei que pudéssemos jantar juntos esta noite." "Claro", respondeu ela gentilmente. "Encontro-te na sala de jantar às 19 horas." Não havia nada de errado na sua resposta. No entanto, ele notou que ela não perguntara sobre o seu dia, as suas reuniões, ou se algo interessante acontecera. Essas conversas uma vez fluíam naturalmente entre eles. Agora ela respondia a todas as perguntas calorosamente, mas não oferecia mais nada. O jantar durou menos de 30 minutos. Discutiram um programa de artes local que recebia uma bolsa, a previsão do tempo para o fim de semana e se o outono chegara mais cedo do que o esperado. A sua troca assemelhava-se a dois conhecidos ponderados a partilhar uma refeição agradável, em vez de um marido e mulher que construíram uma década de memórias juntos. Após a sobremesa, Eleanor desculpou-se, explicando que planeava ler antes de dormir. Dorian permaneceu sozinho à longa mesa de jantar, muito depois de os pratos terem sido recolhidos. O silêncio que o rodeava parecia desconhecido, apesar da casa enorme permanecer exatamente como sempre fora. Na segunda-feira seguinte, o seu motorista de longa data, Samuel Brooks, hesitou antes de abrir a porta do carro em frente ao escritório. Samuel servira a família Ashcraft durante quase 15 anos e raramente oferecia opiniões pessoais. "Posso dizer algo, senhor?" perguntou ele cuidadosamente. Dorian assentiu. "Dispara." Samuel olhou para as montanhas distantes antes de falar. "A senhora Ashcraft ainda trata toda a gente com a mesma gentileza que sempre teve." "Ela trata", concordou Dorian. "É isso que me preocupa." Samuel baixou a voz. "Ela costumava passar todos os dias a construir o futuro desta família. Agora ela está simplesmente a viver a sua própria vida dentro dela." As palavras pairaram nos pensamentos de Dorian durante a tarde. Naquela noite, ele percorreu o salão Blackstone com novos olhos. Flores frescas já não decoravam o piano. As fotografias familiares semanais não tinham sido atualizadas. A sala de música permanecia fechada. Nenhuma destas mudanças parecia dramática por si só. No entanto, juntas, deixaram a mansão aparecer menos viva do que antes. Lá em cima, Eleanor estava na varanda exterior do quarto deles, observando os últimos vestígios de luz do sol desaparecerem atrás das montanhas Blue Ridge. Respirou fundo, não com tristeza, mas com aceitação silenciosa. Pela primeira vez em muitos anos, ela parara de esperar que outra pessoa notasse o que ela estava a carregar. E sem se aperceber, Dorian começara a viver dentro do vazio que a sua entrega silenciosa criara. Outubro instalou-se gentilmente sobre Charlottesville, cobrindo os terrenos do salão Blackstone com folhas douradas e carmesins que flutuavam pela longa entrada de pedra. Do lado de fora, nada na propriedade Ashcraft sugeria mudança. As fontes ainda fluíam. Os jardins permaneciam perfeitamente mantidos. Veículos de luxo continuavam a chegar pelos portões da frente para reuniões, jantares e negócios da fundação. Para todos os visitantes, a mansão parecia exatamente como sempre fora. Apenas Dorian começara a notar que uma casa podia permanecer bonita enquanto perdia silenciosamente a sua alma. Numa noite, ele voltou de Richmond quase 2 horas mais cedo do que o esperado, depois de uma conferência de negócios terminar mais cedo. Durante anos,
Ele imaginara surpreender Eleanor com um jantar antecipado sempre que o seu calendário inesperadamente se abria. No entanto, ao passar pela entrada principal, percebeu que não fazia ideia de onde ela poderia estar. Ela já não o esperava na biblioteca com chá. Ela não estava na sala de música a rever programas de caridade. Ela não estava a arranjar flores no hall de entrada, nem a discutir planos de férias com a equipa da casa. O administrador da propriedade cumprimentou-o educadamente antes de mencionar que a senhora Ashcraft passara a tarde a voluntariar-se no programa de artes comunitárias das bibliotecas públicas. Dorian hesitou. Ela faz voluntariado agora. O administrador assentiu com um sorriso agradável. Todas as terças e quintas-feiras, começou há várias semanas. Dorian agradeceu-lhe e tirou lentamente o casaco. Há várias semanas, ela construíra uma rotina totalmente nova sem nunca ter mencionado. Não era segredo. Era simplesmente uma vida que já não girava em torno do seu horário. Ele vagueou pela mansão à espera do seu regresso. A sala de estar parecia estranhamente intocada. Flores frescas ainda estavam em vasos de cristal, mas tinham sido arranjadas pelo florista em vez das mãos cuidadosas de Eleanor. A lareira ardia com precisão perfeita porque a equipa seguia instruções, não porque alguém antecipara o momento exato em que chegaria o frio da noite. Tudo funcionava de forma impecável. Nada parecia pessoal. Ao entrar na sala de música, a luz do sol das janelas poentes estendia-se pelo piano de cauda polido. Não se acumulava poeira porque as empregadas de limpeza o limpavam diariamente. No entanto, o instrumento carregava um silêncio que nenhuma quantidade de polimento podia apagar. Dorian pousou as pontas dos dedos contra a tampa fechada, lembrando-se das noites em que Eleanor preenchia a mansão com melodias suaves após dias difíceis. Ele percebeu que não conseguia lembrar-se da última vez que ele realmente parou para ouvir. Ele sempre assumira que haveria outra apresentação amanhã, outra noite pacífica, outra oportunidade. A porta da frente abriu-se logo após as 18 moros. Eleanor entrou, carregando uma mala de lona cheia de livros de música infantil e papel de aguarela. Parecia genuinamente relaxada, as bochechas ligeiramente coradas pelo ar frio de outono. Quando viu Dorian à espera no átrio, ela sorriu com o mesmo calor gentil. Ela oferecia a todos que se importava. Estás em casa mais cedo. Aparentemente estou. Ele olhou para a mala na mão dela. Como foi a tua tarde? Os olhos dela iluminaram-se de uma forma que ele não via há meses. Maravilhoso. Um menino tocou uma música inteira hoje sem parar a meio. Ele tinha tanto orgulho de si mesmo. Ela riu suavemente e, por um breve momento, Dorian viu a mulher por quem se apaixonara anos antes. Então o momento passou silenciosamente. Isso parece bom, respondeu ele. Eleanor assentiu. Realmente foi. Ela desculpou-se para arrumar as suas coisas antes do jantar, deixando Dorian sozinho no átrio com uma sensação desconhecida a instalar-se nele. Ela não se tornara infeliz. Ela não se tornara amargurada. De alguma forma, essa constatação inquietou-o ainda mais. Ela estava a aprender a construir alegria em lugares onde ele já não existia. Mais tarde naquela noite partilharam outro jantar pacífico. A conversa permaneceu educada e sem esforço. No entanto, nunca se aventurou no território profundamente pessoal que um dia ocupou. Discutiram o sucesso do programa da biblioteca, as previsões meteorológicas locais e uma próxima reunião do conselho da fundação. Dorian notou que Eleanor já não perguntava se ele estaria em casa antes da meia-noite ou se ele almoçara. Essas perguntas pareciam comuns, quase repetitivas. Agora sua ausência ecoava mais alto do que qualquer conversa. Após o jantar, ela levou a sua chávena de chá para o terraço traseiro com vista para os jardins. O ar ficara frio o suficiente para exigir um casaco leve, e a lua refletia-se no pequeno lago para lá das árvores. Dorian juntou-se a ela alguns minutos depois, esperando que o silêncio confortável eventualmente convidasse a uma conversa mais profunda. Em vez disso, ele simplesmente a flutuar sobre a água. Finalmente, ele falou, pareces diferente. Eleanor olhou para a lua antes de responder. Talvez eu esteja apenas a voltar a ser eu mesma. As palavras foram ditas sem acusação ou tristeza.
Elas eram quase pacíficas. Dorian procurou nos olhos dela um significado oculto, mas ela não ofereceu mais nada. Ela terminou o seu chá, desejou-lhe uma noite agradável e voltou silenciosamente para dentro. Deixado sozinho sob o céu de outono, Dorian olhou para os jardins escuros e compreendeu algo que nenhuma vitória empresarial o preparara. A maior distância entre duas pessoas não era criada pela raiva, vozes levantadas ou portas batidas. Era criada quando um coração finalmente parava de pedir para ser visto e o outro só notava depois que o silêncio já se tornara permanente. Vários dias passaram antes que Dorian se encontrasse em pé em frente à ala leste do salão Blackstone, uma parte da propriedade que raramente visitava, a menos que houvesse convidados a visitar a propriedade. O ar da manhã trazia o cheiro nítido de folhas caídas e a luz do sol entrava pelas altas janelas que davam para as montanhas Blue Ridge. Ele pretendia rever os planos de renovação com o administrador da propriedade, mas em vez disso, vagueou por uma sala de estar tranquila que Eleanor transformara num espaço acolhedor para reuniões familiares e planeamento de caridade. A sala permanecia imaculada. No entanto, algo parecia inacabado. Um vaso estava vazio na lareira, onde flores frescas sempre repousaram. Uma pilha de revistas de música estava cuidadosamente arranjada numa mesa lateral. A sua edição mais recente quase 2 meses atrás. Era como se o tempo tivesse parado silenciosamente dentro destas paredes enquanto o resto da mansão continuava a avançar. Quando Dorian se virou para sair, notou Walter Bennett, o mordomo de longa data da família Ashcraft-Toft, a polir cuidadosamente uma bandeja de prata. Walter trabalhara na propriedade durante mais de 3 décadas e vira Dorian crescer de um jovem empresário ambicioso para um dos homens mais influentes da Virgínia. Raramente oferecia opiniões pessoais, a menos que lhe fosse diretamente perguntado. Walter, disse Dorian, tens notado a senhora Ashcraft-Toft a mudar ultimamente? O homem mais velho fez uma pausa apenas brevemente antes de pousar a bandeja. Sim, senhor. Por que é que ninguém me disse? Walter respondeu com honestidade gentil em vez de hesitação, porque nada do que ela fez exigiu preocupação. Ela permaneceu gentil com todos. Dorian franziu o sobrolho. Então por que é que tudo parece diferente? Walter olhou à volta da sala silenciosa antes de falar com uma voz calma moldada por anos de observação cuidadosa. Há uma diferença, senhor, entre alguém a carregar uma casa e alguém simplesmente a viver nela. A frase pairou no silêncio. Dorian não disse nada. Walter continuou a polir a prata sem outra palavra, deixando seu patrão sozinho com um pensamento que se recusava a desaparecer. Mais tarde, naquela tarde, Dorian caminhou por divisões que tinha passado 1000 vezes sem as ver verdadeiramente. O canto do pequeno almoço já não exibia cartões de receitas escritos à mão que Eleanor colecionara durante as férias. As suítes de hóspedes careciam dos pensados cestos de boas-vindas que ela sempre preparava. Até a estufa parecia mais silenciosa, agora que ela já não passava as manhãs de sábado a arranjar flores sazonais para vizinhos a recuperar de doenças. Nenhuma destas mudanças perturbou a vida cotidiana. A mansão ainda funcionava impecavelmente. No entanto, todos os detalhes em falta revelavam outro ato silencioso de cuidado que existira sem reconhecimento. Ao cair da noite, Dorian entrou na biblioteca, à procura de um arquivo de negócios específico. Em vez disso, descobriu um pequeno caderno de couro pousado cuidadosamente numa estante, ao lado de vários volumes de música clássica para piano. Não estava escondido. Parecia ter sido colocado ali intencionalmente. Curioso, ele abriu a capa à espera de notas financeiras ou agendas da fundação. A primeira página simplesmente dizia "Coisas que valem a pena proteger". Por baixo do título, havia entradas datadas que abrangiam vários anos. Lembrar de convidar a Sra. Henderson após a sua cirurgia para que ela não passe o dia de ação de graças sozinha. Pedir à cozinha para preparar a torta de noz pecan favorita do David. Ele nunca a pede ele próprio. Ligar para Dorian antes da sua reunião em Chicago. Ele esquece-se de comer quando as negociações ficam difíceis. A caligrafia permaneceu limpa e esperançosa ao longo de página após página.
Não havia queixas, amargura, apenas inúmeros lembretes focados em tornar a vida de outra pessoa um pouco mais fácil. Dorian virou lentamente mais uma página. Pedir lírios frescos. Eles fazem o hall de entrada parecer um lar quando Dorian volta tarde. Outra página. Remarcar o jantar de aniversário. Ele não se lembrará da data porque está sobrecarregado. Não o faça sentir-se culpado. Outra. Falar em privado com Charles antes do baile. As suas piadas às vezes vão longe demais. Dorian parou de ler. Essa última nota datava de apenas 3 dias antes do baile de caridade. Eleanor antecipara exatamente o que poderia acontecer. Ela tentara impedi-lo antes que mais ninguém soubesse que poderia haver um problema. Engoliu em seco e continuou a virar páginas até chegar à entrada final. Ao contrário de todas as notas anteriores, continha apenas uma única frase escrita com caligrafia firme. Hoje, deixei de proteger o que apenas uma pessoa estava a tentar salvar. Não havia data por baixo, nenhuma explicação, nenhuma raiva, apenas uma certeza silenciosa. Dorian permaneceu de pé na biblioteca silenciosa durante vários minutos, a olhar para a página enquanto memórias se repetiam na sua mente com clareza dolorosa. Cada aniversário esquecido que ela resgatara, cada conversa estranha que ela redirecionara gentilmente. Cada estação difícil que ela suavizara silenciosamente antes que chegasse a ele. Nada disso parecera extraordinário porque ela fizera o sacrifício parecer sem esforço. Ele fechou o caderno cuidadosamente, as mãos estranhamente instáveis. Pela primeira vez desde o baile, ele já não perguntava por que Eleanor mudara. Ele estava a começar a entender quanto tempo ela estivera a carregar um casamento que ele acreditava ter se sustentado de alguma forma. Lá em cima, Eleanor sentou-se junto à janela do quarto, a ler um romance enquanto a última luz do dia se desvanecia sobre as montanhas. Parecia pacífica, a virar cada página sem pressa. Lá embaixo, Dorian permaneceu sozinho na biblioteca, o pequeno caderno contra o peito. Finalmente a perceber que a pessoa mais forte no salão Blackstone nunca fora o homem que todos temiam. Fora sempre a mulher que escolhera silenciosamente o amor todos os dias, até que ela já não pudesse. O caderno permaneceu na secretária de Dorian muito depois da meia-noite. Ele leu todas as páginas novamente, desta vez mais lentamente, notando detalhes que lhe tinham escapado da primeira vez. Havia lembretes sobre aniversários de funcionários, listas escritas à mão de sobremesas favoritas para vizinhos idosos, notas para enviar flores após cirurgias e planos silenciosos para fins de semana que ele cancelara sem nunca perguntar como ela se sentia. Cada página carregava o mesmo padrão. Eleanor construíra uma vida em torno da proteção de relacionamentos, esperando nada em troca, exceto a esperança de que as pessoas que ela amava eventualmente notassem. Ao amanhecer, Dorian tomou uma decisão diferente de qualquer decisão que tomara nos negócios. Ele não compraria joias caras. Ele não planeava férias luxuosas. Ele não faria um discurso dramático pedindo perdão. Talvez pela primeira vez na sua vida adulta, ele aceitou que o dinheiro podia resolver problemas, mas não podia reparar a confiança. Na manhã seguinte, ele cancelou 2 reuniões executivas, surpreendendo a sua assistente, que nunca o vira reorganizar a sua agenda por motivos pessoais. Em vez de ir para o centro da cidade imediatamente, ele entrou na cozinha pouco depois das 7h. Os chefes olharam com confusão enquanto ele atava um dos aventais sobressalentes pendurados perto da despensa. "Bom dia", disse ele desajeitadamente. "Gostaria de ajudar a preparar o pequeno almoço." O chefe de cozinha piscou os olhos em descrença antes de o guiar gentilmente através de tarefas simples. Dorian fatiou frutas frescas, preparou café e arranjou os pratos com concentração cuidadosa. As suas habilidades com a faca eram irregulares e, mais de uma vez, a equipa corrigiu-o silenciosamente sem constrangimento. Quando o pequeno almoço estava pronto, ele próprio levou o prato de Eleanor para a sala de jantar. Ela pareceu genuinamente surpreendida quando ele entrou. "Fizeste isto?" perguntou ela suavemente. Dorian assentiu com um pequeno sorriso. "Tive alguma supervisão profissional." Eleanor agradeceu-lhe sinceramente e desfrutou da refeição sem críticas.
Ela elogiou a fruta fresca e até riu baixinho quando ele admitiu que quase queimara a torrada antes que o chefe a salvasse. Por um breve momento, a atmosfera pareceu mais leve. No entanto, após o pequeno almoço, ela pegou na sua agenda, desejou-lhe um dia produtivo e saiu para o programa de artes comunitárias, exatamente como planeado. Ela apreciou o gesto. Ela simplesmente não o tratou como a resposta para tudo o que acontecera. Nas semanas seguintes, Dorian continuou a fazer mudanças silenciosas sem as anunciar. Começou a voltar para casa antes do jantar sempre que possível. Memorizou os aniversários de todos os funcionários da casa, em vez de contar com os lembretes de Eleanor. Agradeceu pessoalmente aos jardineiros por prepararem a exibição de outono que sempre impressionara os visitantes. Visitou o escritório da fundação para aprender quantos programas de caridade Eleanor gerira nos bastidores, surpreendendo a equipa ao fazer perguntas detalhadas que ele nunca considerara antes. Em casa, ele notou pequenas coisas que antes pareciam invisíveis. Substituiu a lâmpada de leitura queimada ao lado da poltrona favorita de Eleanor antes que ela a descobrisse. Reparou na pega solta do armário na despensa, em vez de pedir a manutenção para o fazer mais tarde. Numa manhã chuvosa de sábado, ele entregou silenciosamente muffins caseiros à equipa de segurança estacionada no portão da frente, porque se lembrava de ter lido no caderno de Eleanor que ela costumava fazer o mesmo em caso de mau tempo. Nenhuma destas ações foi dramática o suficiente para merecer aplausos. Ninguém fora da propriedade sequer sabia que elas tinham acontecido. Esse era precisamente o ponto. Uma tarde, ele parou na biblioteca pública, onde Eleanor fazia voluntariado. Ele permaneceu perto do fundo da sala de música infantil, com cuidado para não interromper a lição. Eleanor sentou-se ao lado de uma menina a lutar com um simples exercício de piano. Ela nunca apressava a criança. Em vez disso, ela sorria pacientemente após cada tentativa, celebrando cada pequena melhoria como se fosse uma atuação de concerto. A confiança da menina cresceu lentamente até ela completar a melodia do princípio ao fim. A sala encheu-se de aplausos dos pais que esperavam por perto. O rosto de Eleanor iluminou-se com orgulho silencioso e Dorian percebeu que ele não fora a pessoa responsável por aquele sorriso. Ela encontrara um propósito para além dele. Na viagem de volta para casa, ele compreendeu algo difícil, mas necessário. Ele não podia pedir a Eleanor que voltasse a ser a mulher que fora antes do baile. Aquela mulher passara anos a carregar um casamento quase sozinha. Se havia algum futuro à espera deles, exigiria que ele se tornasse alguém que ele nunca fora antes. Naquela noite, partilharam um jantar no terraço com vista para os jardins, enquanto os ventos de outono levavam folhas caídas pelos caminhos de pedra. A conversa fluiu facilmente, mas sem expectativas. À medida que as estrelas apareciam sobre as montanhas Blue Ridge, Dorian finalmente falou com completa honestidade. Estou a começar a perceber o quanto fizeste que eu nunca vi. Eleanor olhou para ele por um longo momento antes de oferecer um sorriso gentil. Ver agora é um começo, disse ela suavemente. Mas começos e fins raramente são a mesma coisa. As suas palavras não eram esperançosas nem desencorajadoras. Elas simplesmente refletiam a verdade. Dorian assentiu sem argumentar. Pela primeira vez, ele compreendeu que a redenção não podia ser conquistada numa única conversa. Teria de ser construída da mesma forma que Eleanor uma vez construíra o seu lar, um ato silencioso de amor de cada vez, sem garantia de que alguém notaria até que tivesse mudado tudo. Quase 2 meses tinham passado desde o baile e o ritmo da vida dentro do salão Blackstone transformara-se silenciosamente. Dorian continuou a cumprir as promessas que nunca fizera em voz alta. Ele já não media os seus dias apenas por contratos assinados ou reuniões concluídas. Em vez disso, ele notava momentos comuns que antes pareciam demasiado pequenos para merecer atenção. Juntou-se à equipa da casa para tomar café antes de sair para o trabalho, aprendeu os nomes de novos voluntários na fundação e passou as tardes de domingo a caminhar pela propriedade, em vez de responder a e-mails atrás de portas fechadas do escritório. Nada disso parecia sacrifício agora.
Parecia aprender uma língua que ele deveria ter compreendido anos antes. No entanto, apesar de todos os esforços sinceros, uma parede invisível permanecia entre ele e Eleanor. Ela apreciava sua bondade. Ela agradecia-lhe por cada gesto atencioso. Ela sorria mais vezes do que o fizera imediatamente após o baile, mas a intimidade sem esforço que um dia partilharam nunca regressou. Ela já não pegava na sua mão sem pensar. Ela já não interrompia o seu dia apenas para lhe contar algo divertido que lera ou ouvira. O seu casamento tornara-se pacífico, respeitoso e estranhamente distante, como se estivessem a reconstruir uma ponte a partir de lados opostos de um desfiladeiro, sem saber se alguma vez alcançaria o meio. Numa sexta-feira à tarde, enquanto se preparava para a revisão financeira anual da fundação, o diretor de comunicações de Dorian entrou no seu escritório com um tablet. "Há algo que provavelmente devia ver", disse ela cuidadosamente. A estação de notícias local lançou um vídeo de destaque do baile deste ano. Está a ganhar muita atenção online pelas doações de caridade. Mas ela hesitou antes de colocar o tablet na sua secretária. A troca no salão está incluída. Depois de ela sair silenciosamente da sala, Dorian olhou para o ecrã durante vários segundos antes de premir play. Música elegante acompanhava filmagens aéreas deslumbrantes do salão Blackstone. Convidados sorriam para as câmaras. Recipientes de prêmios recebiam reconhecimento. Tudo parecia polido e sofisticado. Então o vídeo chegou ao momento que ele quase conseguira enterrar na sua memória. Do ponto de vista da audiência, ele viu-se a ficar confiantemente sob os lustres, enquanto Charles Whitmore fazia piadas sobre casamento. A gravação capturou todas as risadas que se seguiram. Dorian ouviu novamente a sua própria voz, relaxada e divertida. "Ela é minha esposa, não a minha carcereira." Durante meses, ele lembrara-se apenas da frase em si. Vendo-a agora, revelou tudo o que ele falhara em notar naquela noite. Antes de Eleanor falar, a câmara mudou brevemente para o rosto dela. Ela não parecia zangada, ela não parecia envergonhada. Em vez disso, havia o menor vislumbre de decepção nos seus olhos, tão breve que ninguém que assistisse casualmente o reconheceria. Parecia a silenciosa constatação de que algo precioso se partira finalmente sem reparação. Então veio a sua resposta. Calma, gentil, inabalável. "Tens razão. Carcereiras guardam prisioneiros. Eu estava a guardar o nosso casamento." As risadas desapareceram instantaneamente da gravação, substituídas por um silêncio completo. Mas não foi o silêncio que mais afetou Dorian. A câmera permaneceu focada nele por vários longos segundos após Eleanor se afastar. Pela primeira vez, ele viu-se exatamente como todos os outros o tinham visto naquela noite. Um homem poderoso a ficar sem palavras, não porque fora humilhado, mas porque percebera subitamente, tarde demais, que a pessoa ao seu lado carregara fardos que ele confundira com rotina comum. Ele repetiu o vídeo mais 3 vezes. Cada visualização expôs outro detalhe que ele ignorara. Eleanor a pousar o seu copo de champanhe intocado na bandeja do empregado com mãos firmes. Vários convidados a baixar os olhos após a sua resposta. Walter Bennett a observar silenciosamente do outro lado do salão, com uma expressão que agora fazia um sentido doloroso. Mais do que tudo, ele notou que Eleanor nunca tentou envergonhá-lo. Ela nunca levantou a voz. Ela nunca o insultou. Ela simplesmente disse a verdade. Dorian fechou o vídeo e recostou-se na cadeira, sobrecarregado por uma constatação que se instalou pesadamente no seu coração. Ele passara semanas a acreditar que o seu maior erro fora uma frase descuidada. Não fora. A frase apenas revelara anos de negligência que se acumularam um momento não notado após o outro. Naquela noite, ele dirigiu para casa sem ligar o rádio. As estradas familiares através de Charlottesville pareciam invulgarmente silenciosas à medida que o outono cedia ao início do inverno. Ao chegar ao salão Blackstone, encontrou Eleanor na sala de música pela primeira vez em meses. A tampa do piano de cauda estava aberta e notas suaves flutuavam pela casa, enquanto ela praticava uma melodia simples com concentração paciente. Dorian parou à porta, relutante em interromper. Ele ouviu até a última nota se desvanecer naturalmente em silêncio. Eleanor olhou para cima e notou-o ali,
Os seus olhares cruzaram-se através da sala. Nenhum deles falou. Dorian percebeu que já não queria explicar-se nem defender o passado. Havia apenas uma coisa que realmente importava. Ele tinha de se tornar o tipo de marido cujas ações um dia fariam aquele olhar de decepção desaparecer para sempre, mesmo que demorasse mais do que qualquer um deles imaginara. O inverno deu lugar à primavera inicial, e com ele vieram os preparativos para outro baile da Fundação Ashcraft. O salão Blackstone voltou a zumbir com floristas, planeadores de eventos, músicos e voluntários a moverem-se graciosamente pelos seus grandes salões. Para todos os de fora, parecia mais um ano de sucesso para um dos eventos de caridade mais respeitados da Virgínia. No entanto, sob a superfície polida, algo fundamental mudara. Desta vez, Dorian assistiu a todas as reuniões de planeamento, não para dirigir o evento, mas para compreender os incontáveis detalhes que ele outrora ignorara. Ele agradeceu pessoalmente aos copeiros, ouviu as sugestões dos voluntários e certificou-se de que todos os membros da equipa sabiam que o seu trabalho importava. Eleanor notou a diferença, mas nunca comentou. Ela continuou a ajudar apenas onde lhe era pedido, recusando-se a retomar silenciosamente as responsabilidades que agora pertenciam a outros. Ela já não carregava todo o peso da noite nos seus ombros, e Dorian nunca lhe pediu para o fazer. Na tarde do baile, o salão Blackstone brilhou sob milhares de luzes quentes. Os mesmos pisos de mármore refletiam vestidos elegantes e sapatos polidos. Rostos familiares do governo, negócios, educação e artes reuniram-se sob os lustres de cristal, trocando cumprimentos e celebrando mais um ano de sucesso de caridade. Muitos deles lembravam-se da troca inesquecível do baile anterior. Embora ninguém falasse abertamente sobre isso, Dorian reconheceu vários convidados que testemunharam naquela noite. Charles Whitmore estava entre eles, notavelmente mais reservado do que o habitual. Walter Bennett supervisionava silenciosamente a equipa com o seu profissionalismo calmo habitual. Eleanor entrou no salão, vestindo um vestido de noite azul meia-noite que refletia elegância discreta em vez de extravagância. Ela cumprimentou os doadores calorosamente, riu com voluntários do programa de artes comunitárias e passou vários minutos a falar com crianças cujas bolsas de educação musical haviam sido financiadas através da fundação. Observando-a do outro lado da sala, Dorian percebeu algo que se tornara cada vez mais claro nos últimos meses. Eleanor nunca precisara do nome Ashcraft para trazer luz à vida de outras pessoas. Ela sempre carregara esse dom dentro de si. À medida que a noite avançava, o conselho da fundação convidou Dorian para o palco para aceitar um prêmio reconhecendo mais um ano de recordes de contribuições de caridade. Aplausos encheram o salão enquanto ele se aproximava do pódio. Um ano antes, ele teria aceitado o reconhecimento com confiança praticada, entregado um discurso polido e voltado para o seu lugar. Naquela noite, ele ficou em silêncio durante vários momentos, olhando para a audiência antes de falar. "Obrigado por esta honra", começou ele. Mas antes de a aceitar, há algo muito mais importante que precisa ser dito. A sala gradualmente ficou silenciosa. O olhar de Dorian encontrou Eleanor, que estava perto do fundo do salão ao lado de vários recebedores de bolsas de estudo. Ela parecia surpreendida, mas permaneceu composta. Ele respirou fundo. "Há um ano, nesta mesma sala, fiz uma observação que muitos de vocês provavelmente se lembram. Na altura, acreditei que era inofensivo. Acreditei que era apenas uma piada." Ele pausou, permitindo que o silêncio se instalasse naturalmente. Eu estava errado. Ninguém se moveu. Nenhum copo tilintou. Até os músicos baixaram os seus instrumentos. O que me envergonhou naquela noite não foi a resposta da minha esposa. Foi descobrir, muito tarde, o quão pouco eu compreendia sobre a pessoa que silenciosamente protegera o nosso lar, as nossas relações e até a minha própria reputação durante anos. Dorian olhou novamente para Eleanor, a sua voz permanecendo calma e firme. "Passei muito tempo a acreditar que a liderança significava ser respeitado. A minha esposa ensinou-me que a verdadeira liderança começa com gratidão. Confundiu seu cuidado constante com algo que estaria sempre lá.
Nunca lhe agradeci o suficiente. Raramente notei o quanto ela carregava. A sua falha pertence inteiramente a mim. Vários convidados baixaram os olhos, reconhecendo pedaços das suas próprias vidas nas suas palavras. Dorian continuou sem procurar simpatia. Isto não é um pedido de desculpas porque as pessoas estão a ver. É um reconhecimento de uma verdade que eu deveria ter dito há muito tempo. Eleanor, quer o nosso futuro se torne o que era outrora ou algo inteiramente diferente, quero que saibas que finalmente vejo o que tu deste sem pedir reconhecimento. Obrigado, e lamento profundamente que tenha sido preciso perder a tua confiança antes que eu aprendesse a valorizá-la. Ele afastou-se do pódio sem esperar por aplausos. Não houve música dramática, nenhuma expectativa de que Eleanor viesse ter com ele, nenhum final cuidadosamente planeado digno de manchetes. O salão permaneceu completamente silencioso por vários batimentos cardíacos antes que aplausos silenciosos se espalhassem lentamente pela audiência. Não a celebrar um discurso, mas a honrar um ato incomum de humildade. Eleanor não chorou. Ela não correu pela sala. Ela simplesmente manteve o seu olhar de onde estava. A sua expressão permaneceu pensativa, quase pacífica, como se tivesse testemunhado algo que nunca esperara realmente ver. Pela primeira vez em muitos meses, não havia distância criada pelo orgulho entre eles. Havia apenas a verdade exposta abertamente sob os mesmos lustres de cristal, onde tudo começara a desmoronar-se. Os aplausos gradualmente desvaneceram-se, substituídos pelo som suave de conversas a recomeçar por todo o salão Blackstone. Os convidados voltaram para suas mesas com vozes mais calmas do que antes, como se cada pessoa levasse algo mais significativo do que as conquistas de angariação de fundos da noite. Dorian afastou-se do palco sem procurar Eleanor. Pela primeira vez em muitos anos, ele compreendeu que o amor não podia ser recuperado ao persegui-lo com urgência. Teria de ser convidado de volta através da paciência, consistência e respeito. Passou o resto do baile a agradecer aos voluntários, a felicitar os recebedores de bolsas de estudo e a falar com apoiantes de longa data da fundação. Cada interação parecia diferente agora. Ele ouvia mais do que falava. Quando as pessoas elogiavam o sucesso da noite, ele assegurava-se de que reconheciam os inúmeros funcionários e voluntários cujo trabalho o tornara possível. Do outro lado do salão, Eleanor observava silenciosamente sem chamar a atenção para si mesma. Ela notou as pequenas coisas que nenhuma manchete alguma vez mencionaria. Dorian parou para agradecer ao jovem manobrista a trabalhar no seu primeiro baile. Ele lembrou-se do nome de um assistente de copeiro cujo pai se recuperara recentemente de uma cirurgia. Ele levou pessoalmente uma cadeira extra a um convidado idoso em vez de sinalizar para outra pessoa o fazer. Nenhum destes momentos foi planeado. Nenhum foi executado para admiração. Eles estavam simplesmente a tornar-se parte do homem que ele escolhia ser. Muito depois dos últimos convidados partirem e da última limusina desaparecer para além dos portões da frente, o silêncio instalou-se gentilmente sobre o salão Blackstone mais uma vez. A equipa desejou boa noite ao casal antes de os deixar em silêncio sozinhos no grande átrio. Dorian tirou o casaco do smoking e drapeou-o sobre um braço. Eleanor ficou por um momento sob o lustre, a olhar em volta do salão vazio onde, um ano antes, uma única frase descuidada mudara o curso do seu casamento. Esta sala já não parecia pesada de arrependimento. Em vez disso, carregava a paz silenciosa que se segue quando a verdade foi finalmente dita. Sem dizer uma palavra, Eleanor caminhou para a sala de música. Dorian seguiu alguns passos atrás, mas parou à porta, lembrando-se da promessa que fizera a si mesmo meses antes. Se alguma vez houvesse um novo começo, aconteceria nos termos dela, não nos dele. A luz da lua filtrava-se pelas altas janelas, lançando padrões prateados sobre o piano de cauda polido. Eleanor levantou lentamente a tampa e sentou-se no banco familiar. Por vários momentos, ela pousou as mãos sobre as teclas sem tocar. Então as primeiras notas suaves encheram a sala. Era a mesma melodia inacabada que ela abandonara meses antes. Aquela que Dorian ouvira apenas em fragmentos após o baile.
Naquela noite, no entanto, a música continuou para além do lugar onde parara. Cada frase fluía naturalmente para a seguinte, enchendo a silenciosa mansão com um calor que estivera ausente por demasiado tempo. Dorian permaneceu de pé à porta, a ouvir em silêncio completo. Ele não interrompeu. Ele não se aproximou. Ele simplesmente permitiu que a música o alcançasse. Quando a última nota se desvaneceu, Eleanor virou-se para ele. Os seus olhares cruzaram-se através da sala e, pela primeira vez desde aquela noite inesquecível sob os lustres, ela viu nenhum vestígio do homem que acreditava que a força significava nunca admitir culpa. No seu lugar estava alguém mais humilde, mais calmo e finalmente disposto a carregar o peso de um relacionamento em vez de esperar que outra pessoa o suportasse sozinha. Eleanor sorriu suavemente. Não era o sorriso cuidadoso de polidez que ela usara durante meses. Era pequeno, genuíno e inconfundivelmente real. Ela estendeu a mão para o piano e fechou o livro de música antes de falar. "Sabes", disse ela suavemente, "eu costumava pensar que tinha de proteger tudo sozinha." Dorian ouviu sem interromper. "Agora não quero proteger um casamento sozinha." Ele assentiu lentamente, a emoção a prender-lhe brevemente a garganta antes de responder com completa honestidade. "Nunca mais o farás." Nenhum deles se apressou para um abraço. Nenhum deles fez promessas dramáticas. Algumas feridas merecem tempo, e ambos respeitaram finalmente essa verdade. Ao saírem da sala de música lado a lado, ainda havia espaço entre eles. Mas já não parecia distância. Parecia espaço para a confiança crescer novamente, um dia de cada vez. Lá fora, as primeiras flores da primavera balançavam suavemente sob o céu noturno, substituindo as últimas memórias do inverno. O salão Blackstone não mudara. As montanhas para lá de Charlottesville não tinham mudado. O que mudara eram as duas pessoas que caminhavam lentamente pelos corredores silenciosos da casa que quase perderam. Dorian uma vez acreditara que o poder era medido pelo número de pessoas dispostas a segui-lo. Eleanor ensinara-lhe silenciosamente que a maior força era tornar-se alguém digno de caminhar ao lado. E embora ninguém naquela mansão pudesse prever exatamente o que os anos seguintes trariam, uma verdade já se tornara certa. A frase que quase pôs fim ao seu casamento nunca fora o capítulo final. Tornara-se a primeira página honesta de uma nova história escrita não através de palavras perfeitas, mas através de ações fiéis repetidas a cada momento.